Olá, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz, mais uma vez, nos alcance. Estamos ainda na sequência dos livros proféticos. Hoje vamos trazer algumas reflexões sobre o livro de Oséias, cujo significado é Deus salva. O tema principal do livro de Oséias, ele está falando da angústia do amor incondicional, onde o desafio principal para o profeta é viver na sua própria experiência, um relacionamento conjugal, um tanto conturbado, que representa esse amor incondicional de Deus pelo seu povo, pelo povo de Israel, em específico, do qual foi dirigido o ministério na época, mas também que pode representar o amor de Deus incondicional pela raça humana num todo, e que tantas e tantas vezes abandona Deus, o quebra a aliança, é infiel, representado nesse casamento, igual você pode ver no próprio título inicial, o casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. O ministério de Oséias durou cerca de 25 anos, que foi direcionado mais específico para o Reino do Norte. Israel estava dividido naquele período em dois grupos, Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Sul, 2 tribos, e Reino do Norte, 10 tribos. Mas, como mencionei também, é uma representação geral do amor de Deus, de quantas vezes somos infiéis. O seu ministério aqui é mencionado nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e também de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel. Então, é mencionado aqui menos reis da parte de Israel, do Reino do Norte, mais da parte de Judá. Alguns nomes interessantes aparecem, dos filhos, né, que ele tem dessa relação, chamado desfavorecida. Aqui à frente você pode ver não meu povo. Alguns nomes representativos, né, do sentimento de Deus para com Israel naquele momento. Ele fala que os filhos de Israel, o número deles é como a areia do mar, que não se pode contar. Essa foi uma promessa que Deus havia feito a Abraão, para que ele olhasse para o céu, contasse as estrelas, as areias do mar, e seus descendentes seriam desta forma. Quero pegar alguns versos aqui, uma mensagem de repreensão, capítulo 2, versículos 11 adiante. Eu vou ler alguns, onde fala: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Eu quero até abrir um parênteses, que muitas religiões hoje têm dito a partir desse verso que Deus fez cessar, né, seus mandamentos, em específico o sábado. Aqui está falando não do sábado da lei moral, mas das festas, dos sábados cerimoniais que havia no Antigo Testamento. Uma outra mensagem, agora já de um tanto de esperança, ao mesmo tempo que fala de advertência, de juízo, traz também uma mensagem de esperança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás o Senhor. Então, percebe que ao mesmo tempo que ele fala desse juízo, dessa mensagem, do sentimento de Deus para com Israel, pela infidelidade de Israel, ele fala também dessa esperança futura de salvar, de redimir. O capítulo 4 fala da corrupção geral de Israel. E você pode perceber que é como se fosse um print dos próprios dias que vivemos. Não era diferente naquela época. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamento e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo que mora nela desfalece. Então olha para você ver que mensagem, se não é justamente como se fosse um print dos dias que nós vivemos. De tantas situações que você liga a televisão,
ou você entra na internet, você está vendo e ouvindo a cada dia do que acontece no mundo. Avançando um pouco mais, capítulo 6, é um livro de 14 capítulos, você pode ler todo ele, eu peguei alguns pontos, né? A refletir, você pode estar pesquisando, é um desafio para nós, né? Ler a Bíblia e estar buscando entender as mensagens, elas são atuais. E ele diz o seguinte, um convite, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Esse verso 3 eu gosto muito. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, olha que mensagem, né, para você, para mim, para nós, né, de conhecer, prosseguir e conhecer o Senhor. Como a alva, a sua saída, ele vai nos revigorar, assim como a chuva que rega a terra. Ele diz mais ainda o que ele deseja, misericórdia, ele quer não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocausto, que simplesmente oferecer sacrifícios a ele. Mas ele fala que eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim, se afastaram, apesar de Deus ter demonstrado tão grande amor. E como mencionei, não é diferente, né, para nós, nos nossos dias. Fala ainda aqui no capítulo 8 que eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas não os soube. Da sua prata, do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então, qual o contexto aqui de Israel? Eles estabeleceram seus líderes políticos e religiosos, mas da sua própria parte não consultaram a Deus, não quiseram honrar a Deus nisso. Do ouro que Deus abençoou, como o próprio Moisés escreveu, que é entender que é o Senhor que nos dá o poder, a força, a saúde para adquirir riqueza, fizeram ídolos para si mesmo, para adorar, afastaram-se de Deus, mesmo em meio à prosperidade. Outro pensamento, capítulo 10, versículo 12. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Então se eu quero ter uma boa colheita, eu devo semear boa semente. A colheita ela é proporcional com aquilo que eu semear e o quanto eu dedicar, me empenhar nessa semeadura. Aqui falando sobre Jacó, que diz que no ventre ainda ele pegou o calcanhar do seu irmão, mas no vigor da idade ele lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou, pediu misericórdia, ele achou o Deus de Israel, aqui diz que ele em Betel, e ali falou Deus conosco, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Então Jacó significa aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Capítulo 14, chegando na parte final, peguei alguns versos, como mencionei. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Então, se Israel caiu, é pelos seus próprios pecados. Se eu e você temos caído a cada dia, é pelos nossos pecados, nossas escolhas, nossas decisões, mas podemos viver vida plena diante de Deus. E quero fechar um apelo final no livro de Oséias. Quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e justos, e os justos andarão neles, mas o transgressor neles cairão. A graça de Deus nos alcance e a cada dia venhamos viver vida plena, física, mental, emocional e espiritual para a honra e glória de Deus.